No dia 24 de junho de 1982, a banda Asia chegava ao topo das paradas com a música The Heat of the Moment, ou O Calor do Momento. E no calor do momento, o mundo descobriu o que cinzas vulcânicas podiam fazer com um avião. Senta que lá vem história. Tudo bem com vocês? Danilito! Tudo bem, eu quero agradecer o apoio de todos vocês que têm se tornado membros do canal. Obrigado, muito obrigado pelo suporte. E você que não pode se tornar membro, não tem problema, deixa o like que já ajuda bastante o canal. E a história de hoje é sensacional. Antes de começar, hoje é domingo, dia das mães. Se você quiser pular essa mensagem direto para o vídeo, vá para o minuto. Nós, homens, nunca saberemos o que é o poder de gerar uma vida. No máximo, a gente só consegue sentir o amor que a nossa mãe tem pela gente. A minha mãe virou estrelinha há 5 anos, mas eu ainda sinto o amor dela. E eu sou uma das pessoas mais sortudas do mundo, pois hoje eu tenho ao meu lado a Mila, que é a melhor mãe do mundo para o Malone. Vamos mamar agora. Vamos mamar. Dá a mão pra mãe e vamos mamar. Além da melhor companheira que alguém possa ter. Então, feliz Dia das Mães, Lupi Lupi, e feliz Dia das Mães para todas as mães que assistem junto com a família o Aviões e Músicas. No dia 24 de junho de 1982, o City of Edinburgh, que era o nome de batismo do Boeing 747, de matrícula Golf Bravo Delta X-Ray Hotel, da British Airways, que ia levar os passageiros de Londres até Auckland, na Nova Zelândia. Não era um voo, digamos, pequeno, pois iria fazer escala em Mumbai, Kuala Lumpur, Perth e Melbourne. O que ninguém sabia ainda era que um vulcão localizado em Jakarta, na Indonésia, a 12 mil quilômetros dali, mudaria a história da aviação. O voo até Kuala Lumpur, saindo de Londres, foi tranquilão, e aí trocaram a tripulação. Alguns passageiros desceram, mas a maioria continuou a bordo para o próximo segmento da viagem, até Perth. Sabe que quando eu fiz o vídeo dos voos que passam perto do Polo Sul, algumas pessoas comentaram que eu não pronuncio direito o nome da cidade de Perth, na Austrália. Comentaram assim: você tem que falar Perth ou Perth, e outras pronúncias. Como a gente tem a parceria com o Cambly, que tem o link aí na descrição, a gente vai tirar essa dúvida rapidinho. Como é que a gente pronuncia o nome dessa cidade australiana, hein? Eu escolhi um professor que mora exatamente lá, em Perth. Então não tem como errar. Could you copy my accent? Perth. 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 That sounds good. You sound great. You sound great. Pronto, agora eu acho que tá certo, né? Então, faça uma aula experimental de inglês de graça no Cambly com o código LitoEnglish. Tá aí o link na descrição. Ou experimente o Cambly Kids por apenas R$1. Esse foi o momento entretenimento a bordo. Agora vamos voltar ao nosso voo. De Kuala Lumpur até Perth seriam 4.200 quilômetros, ou aproximadamente 5 horas de voo. A rota passaria a 200 quilômetros de distância do vulcão do Monte Galunggung. Para este voo noturno, estavam a bordo 262 pessoas. A decolagem foi tranquila. Por volta das 20h40, a Rainha dos Céus seguia imponente o seu voo em direção sudeste sobre o Oceano Índico. No comando, o capitão Eric Moody, de 41 anos, acompanhado pelo primeiro oficial Roger Greaves, de 32, e o engenheiro de voo Barry Freeman, de 40 anos. Já em voo de cruzeiro, o comandante Eric levantou para ir ao banheiro, quando ele notou algo estranho no para-brisa do jumbo. Parecia fogo de Santelmo. Se você não sabe o que é fogo de Santelmo, veja o episódio 205. Ué, mas fogo de Santelmo geralmente ocorre em proximidades a tempestades tropicais. Eles verificaram o radar
E tudo verdinho, tudo beleza, tudo ótimo à frente. Como é que podia ter fogo de San Telmo? Bem, precaução nunca é demais, né? Então eles decidem ligar o sistema de antigelo dos motores e acender o aviso de apertar cintos para os passageiros. Alguns minutos mais tarde, o fenômeno continuou nos para-brisas e um pouco de fumaça começou a se acumular na cabine de passageiros. Uma fumaça mais espessa do que fumaça de cigarro, só que com um cheiro estranho de enxofre. Bem, os católicos a bordo nessa hora já devem ter pegado o terço, né? Porque enxofre e fumaça tá ligado com capeta. Os passageiros que estavam sentados com as janelas à frente da asa e que conseguiam ver os motores percebiam um fenômeno semelhante ao que ocorria nos para-brisas lá na frente. Um brilho meio azulado ao redor dos motores. E o giro do fã, com aquelas palhetas que ficam ali na frente do motor, né, causava um efeito tipo estroboscópico de balada, mas o clima na cabine não fazia ninguém pensar em dançar. E aí, malandro, aí começou a acontecer algo impensável. 2 minutos depois de ter percebido esse fenômeno no para-brisa, o motor 4 começou a dar uns pipocos, pá, 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 que é o fenômeno que a gente chama de stall, né, ou surge de compressor. Eu expliquei aqui, ó, no episódio 474. E o motor simplesmente apagou. A tripulação começou a preparar o checklist para perda de um motor em voo de cruzeiro, até aí tudo normal, né? Desligou o suprimento de combustível, quando o motor 2 começou também a tossir e puf, apagou. O que estaria acontecendo? Não deu tempo de pensar muito. Logo em seguida, os motores 1 e 3 apagaram. O imponente Jumbo 747, com seus 4 motores Rolls-Royce em pleno voo de cruzeiro, tinha virado um planador de 400 toneladas. O Barry Freeman, que era o engenheiro de voo, passava as informações para o comandante e dizia: "Eu não acredito, os 4 motores falharam, como é possível isso?" Tá suando aí no sofá? Bem, quem acompanha o canal há algum tempo sabe que os aviões não despencam do céu quando os motores param, certo? Afinal, eles têm asa, inércia e existe a força da gravidade. Para que ocorra a sustentação no avião, é preciso ter um movimento horizontal para frente. Vejam o episódio 209 que eu explico como é que um avião voa de verdade. O Jumbo estava a 37 mil pés, isso daí uns 11 quilômetros de altitude quando os motores apagaram. O 747 tem uma razão de planeio maior do que a de um Cessninha, ou seja, sem motor, o 747 plana mais do que um avião pequeno. A razão é ali de 15 para 1. E o que isso significa? Que a cada 15 metros percorrido para frente, o avião perde 1 metro em altitude. Grosso modo, então, o avião poderia planar por 23 minutos e percorrer pelo menos uns 169 quilômetros, planando. Com todos os geradores elétricos parados, só restava ao Jumbo a força elétrica da bateria, que é suficiente para manter os sistemas essenciais do avião funcionando por 25 minutos. Será que daria para pousar o Jumbo sem os motores? Eles estavam muito longe de um lugar para pousar. E aterrissar, ou seja, pousar no oceano à noite, não era alguma coisa que agradava a ninguém. As chances não são muito boas quando você não enxerga qual a direção das ondas, para onde elas estão indo. Mas e como é que o avião estava sendo controlado durante o voo sem os motores? De onde que vem a força hidráulica? As bombas hidráulicas elétricas pararam de funcionar, porque todos os geradores pararam de funcionar. Mas no motor temos bombas mecânicas. Elas são ligadas diretamente na caixa de engrenagens do motor. Ou seja, se os motores girarem acima de 5% de rotação, já é possível ter pressão hidráulica suficiente para os controles de voos primários. E de onde viria essa rotação se os motores desligaram? Ora, vocês já viram no aeroporto o vento girando as palhetas do motor, não viram? Então, agora imagine o ventinho em um avião voando a mais de 700 km por hora. Os motores estavam apagados, gerando zero de empuxo, mas eles estavam girando feito loucos e provendo a tão necessária força hidráulica para o piloto poder controlar o avião. Coisa de engenheiro aeronáutico.
O primeiro oficial, Graves, chamou o controle de tráfego de Jakarta e declarou Mayday, informando que havia perdido os 4 motores. O carinha da Indonésia, que não tinha estudado com o Cambly nessa época, entendeu que só o motor 4 tinha falhado e não os 4 motores. Felizmente, um avião da Garuda, que é da Indonésia, estava na mesma frequência e repassou para o controle na língua local o que estava acontecendo de realidade. O Speedbird 9, que é o call sign do voo, não aparecia no radar do controlador, mesmo depois da tripulação ter colocado o código de emergência no transponder. Eu não achei o esquema elétrico do Jumbo para verificar a razão disso, mas ou o modo C de transponder do 747 não funciona só com a bateria, ou as cinzas vulcânicas estavam atrapalhando o retorno do radar. Com o cheiro de enxofre e agora todas as luzes apagadas, os passageiros começaram a temer pela própria vida. Um desses passageiros mostrou depois a capa do bilhete da passagem em que ele escreveu um bilhete assim: "Mãe, estou com problemas, o avião vai cair. Faça o melhor pelos meninos, amamos você. Desculpe." Cruel, hein? Enquanto isso, no cockpit, os 3 tripulantes tentam fazer de tudo para entender o que está acontecendo e discutindo as opções. Analisando os mapas do local, eles sabiam que as montanhas na costa da Indonésia eram muito altas e que se eles chegassem lá perto e não tivessem a pelo menos 3.700 metros de altitude, eles iam ter que fazer uma curva para voltar para o mar e aterrissar no Oceano Índico. O engenheiro de voo tentava de todas as maneiras fazer os motores pegarem novamente, mas eles estavam muito alto ainda. E o manual da Boeing recomenda que as partidas em voo devem ser tentadas abaixo de 28.000 pés, ou daí uns 8.500 metros. Bem, vocês viram aqui no episódio 612 sobre emergência no cockpit, como é que os pilotos agem numa emergência, né? E uma das ações é informar os passageiros. E neste voo, o comandante Eric conseguiu fazer um dos speeches mais incríveis da história. Com apenas 37 palavras em inglês e 35 palavras em português, na minha tradução livre, ele disse o que estava acontecendo, o que a tripulação estava fazendo para tentar consertar e a preocupação com os passageiros. Senhoras e senhores, esse é o seu capitão falando. Nós temos um pequeno problema. Todos os 4 motores pararam. Estamos fazendo o possível para fazê-los funcionar novamente. Eu confio que vocês não estejam muito angustiados. Só isso. Agora foi o cúmulo do understatement. Estamos com um pequeno problema. Com o avião planando e os motores não produzindo potência, o avião começou a despressurizar e as máscaras de oxigênio caíram. E os tripulantes também colocaram as suas máscaras. Só que a máscara do primeiro oficial quebrou quando ele tentou usar e o comandante teve que aumentar a razão de descida do Jumbo até uma altitude que todo mundo pudesse respirar sem as máscaras. Esse aumento na razão de descida causou um aumento na velocidade do Jumbo, que por sua vez auxiliou na quantidade de rotação dos motores que estavam oficialmente parados. E quando eles cruzavam a altitude de 13.500 pés, que dá em uns 4.100 metros, o motor número 4, que tinha sido o primeiro a apagar, finalmente pegou depois de inúmeras tentativas. Agora, com o motor 4 funcionando, o comandante conseguiu, acelerando este motor, reduzir a razão de descida do Jumbo. Logo depois disso, o motor 3 também pegou. Ufa! Nos manuais de voo existem checklists para pouso com 2 motores no Jumbo, mas com um só não existe procedimento, tem que ser ali na hora o que dá para fazer. Com 2 motores funcionando, embora os 2 na mesma asa, já era possível subir lentamente. Sim, muita gente pergunta se não ocorre um desbalanceamento, né? Esses 2 motores puxando o avião e esses 2 sem funcionar. Sim, ocorre um desbalanceamento. Essa asa vai puxar e o avião tenderia a inclinar essa asa para cima e fazer curva. Só que o avião possui leme de direção, então o piloto compensa o leme de direção para que o avião continue voando reto, mesmo com só 2 motores puxando de um lado só. Legal, né? Yes, science! Os pilotos ainda não tinham ideia do que estava acontecendo, mas a sorte estava do lado deles. O motor 1 e o motor 2 voltaram a funcionar também. Festa no cockpit.
Imediatamente pediram aumento de altitude para evitar essas altas montanhas lá da costa da Indonésia. Quando chegaram a 17 mil pés, os fenômenos que pareciam fogo de San Telmo começaram a aparecer de novo no para-brisa. E quase ao mesmo tempo o motor 2 deu pipoco e apagou novamente. O comandante Eric Moody imediatamente desceu a aeronave e manteve a altitude de segurança de 12 mil pés. Não tinha um motor, mas pelo menos agora estavam, sem o fogo de San Telmo. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas eles tinham entrado numa nuvem de poeira vulcânica causada pela erupção do Monte Galunggung. E se tem uma coisa que é perigosíssima para a aviação, não é turbulência, são cinzas vulcânicas. Por isso, quando a gente teve aquela erupção no vulcão aqui no Chile, em 2015, nenhum voo saiu daqui do Brasil para ir lá para o Chile, nem para a Argentina, porque contaminou toda a atmosfera. E essa passagem pela poeira vulcânica causou mais um problema para esse jumbo. Conforme eles iam se aproximando de Jakarta para pousar em emergência, eles não conseguiam ver nada pelo para-brisa, o tempo estava horrível. E eles perguntavam para o controle de tráfego aéreo, como é que está a visibilidade? E o controle falava para eles, tá tudo limpo, céu claro, tá uma noite maravilhosa. O que tinha acontecido é que as cinzas vulcânicas tinham lixado toda a camada externa do para-brisa. Não é bem lixou, mas o atrito causou um tipo de jateamento e os pilotos não conseguiam mais ver nada pelo para-brisa. Mas não tem problemas, meus amigos, todos sabemos que aviões voam por instrumentos, não é mesmo? O piloto nem precisa olhar lá fora o que está acontecendo, como a gente viu no episódio 178, certo? Então, eles pediram para aproximação, para o controle de aproximação, para fazer uma chegada ILS para a pista de Jakarta. Mas sabe como que é a Indonésia, Se hoje é complicado, imagine em 1982. O sistema de ILS do aeroporto estava inoperante e não dava a rampa de descida, só a rampa lateral. E a rampa de descida era exatamente o que eles precisavam. O Eric Moody percebeu que conseguiam ver alguma coisa pela janela lateral do jumbo, que era a que tinha sofrido menos atrito. Então, usando apenas um medidor de distância do avião para a pista, que é um equipamento que se chama DME, Distance Measure Equipment, o primeiro oficial, olhando uma carta da Jeppesen, foi informando para o comandante qual a altitude que o avião tinha que estar a cada distância que eles estivessem do aeroporto. E o Moody foi corrigindo o avião enquanto olhava alguma coisa para o lado de fora, na janela lateral. Pelo menos, quando chegasse mais perto da pista, com os faróis do avião acesos, eles conseguiriam enxergar melhor, Só que não. As cinzas vulcânicas também tinham estragado as lentes dos faróis. Vai vendo. Apesar de tudo isso, o Moody conseguiu pousar em segurança e parou no meio da pista porque não conseguia enxergar nada do lado de fora, nem para taxiar o avião. O para-brisa estava parecendo box de banheiro jateado. Agora que está todo mundo salvo, vamos entender algumas coisas. Por que a nuvem de poeira ou cinza vulcânica não apareceu na tela do radar do avião? É porque a banda X, que é usada nos radares dos aviões, elas são para verificar a presença de gotículas de água nas nuvens, o que indica chuva e turbulência. A cinza vulcânica é uma nuvem seca, por isso que não aparecia nada do radar. E por que os motores pararam? Porque com a cinza entrando nos motores, a alta temperatura interna do motor fez com que essa cinza se derretesse e se soldasse, impregnasse tudo dentro do motor, principalmente a câmara de combustão e os orifícios de refrigeração das palhetas da turbina, causando o apagamento dos motores. Quando eles começaram a descer, porque não tinha outra opção, estavam planando, alguns desses pedaços de cinza que estavam soldados no motor começaram a esfriar, porque a temperatura ali, o motor desligado começou a esfriar e ele rodando, e essas partes começaram a se soltar, o suficiente para fazer o motor pegar novamente. O avião ficou em Jakarta um bom tempo para trocar 3 motores, os para-brisas, o sistema de combustível que havia sido contaminado e outros reparos menores nos faróis e na fuselagem. Quando o avião voltou para Londres em um voo sem passageiros, a gente chama isso de ferry flight,
O quarto motor foi trocado e aí fizeram mais um monte de reparos no avião inteiro para ele poder voar novamente sem restrições com passageiros. O City of Edinburgh ainda voou por um bom tempo pela British até ser vendido em 2002 para a European Air Charts, onde voou até 2009, quando foi entregue para o asilo e desmantelado. Não existe mais, virou panela de pressão. A tripulação recebeu várias condecorações pelo extraordinário feito, embora sempre tenham dito que não fizeram nada mais do que seguir os procedimentos. As nuvens de cinza vulcânicas agora são monitoradas o tempo todo e os aviões não se aproximam mais delas de jeito nenhum. Legal, né? Uma história com final feliz hoje. Então, deixa o like se você curtiu a história, seja membro do canal, se você quiser ajudar o canal e o seu nome aparece aqui junto com os outros. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo!